Gente, eu tô rindo aqui sozinha, que hoje eu esqueci o meu carro aberto, tipo uma gretinha assim do vidro aberto, dos dois lados. E aí meu carro molhou todo por dentro, o banco tá todo molhado, o cinto. E hoje na aula, um amigo meu me falou assim que teve 2 vezes que entrou barata no carro dele. E agora eu acabei de entrar aqui no carro e eu deixei os vidros abertos para secar o carro. E aí eu fiquei pensando assim que hoje o meu carro ficou praticamente o dia inteiro com o vidro aberto. E assim, o meu maior pesadelo, porque eu já vi outras pessoas aqui na Austrália falando isso, que entrou barata dentro do carro, que já teve vez que deu tipo infestação de barata dentro do carro. Parece que é uma coisa comum aqui, tipo, eu nunca vi isso no Brasil. E aí eu tô aqui pensando que se apareceu uma barata no meu carro. Gente, eu não sei o que eu faço. Eu, tipo assim, tenho medo real disso, porque agora eu vou ficar sentindo. Porque eu tenho medo de bater o carro. Pensa só, se uma barata começar a subir em mim e eu estiver dirigindo numa rodovia, não sei o que eu faço, gente. Eu vou ter que me controlar assim. Não sei, não quero pensar nisso, meu Deus. Mas pode ser uma possibilidade disso acontecer. Mas o vídeo não é sobre isso. Tô aqui 1 minuto e 40 falando de barata. Mas eu ia fazer um vídeo hoje sobre sentimento e o quanto isso, assim, eu vejo que toda vez que eu sinto coisas muito profundas, é o momento que eu mais me analiso, assim, sabe? Que eu gosto, é tipo um hobby, assim, que eu tenho. Toda vez que eu sinto coisas profundas, eu começo a me questionar mais ainda sobre aquilo e sobre aquele sentimento. Mas eu comecei a correr. E aí eu tava aqui correndo agora, tem 4 dias que eu comecei a correr. Aí só ontem que eu não corri. E assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse começar a correr. Porque eu já corri, assim, algumas vezes, mas só que geralmente eu corria de fazer, como é que chama? HIIT, sabe? Eu corria, tipo, dando aqueles disparos, assim. Porque sei lá, eu me limitava, eu achava que o meu corpo não foi feito pra correr, porque as minhas pernas são curtas, eu sempre dava uma desculpa, assim. E aqui, a galera corre muito, assim, e assim, cara, eu moro 2 quarteirões e pouquinho da praia. E tem uma pista de corrida que eu fico ouvindo o barulho do mar. E eu parei de pagar a minha academia e, tipo, o meu corpo tava pedindo socorro, assim, tipo, por movimento. E eu tava sentindo muito que eu tava precisando de fazer movimento, tipo, mais intenso, sabe? Porque eu gosto de fazer yoga, mas não era isso, sabe, que meu corpo tava pedindo. Eu tava toda tensa, assim, principalmente por fazer Uber também, ficar muito tempo sentada. E aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a correr. E aí eu comecei a correr e eu tô gostando muito. Tá sendo assim... E assim, eu tô correndo sem pensar em muita coisa, assim, tipo... o tênis perfeito pra correr. Porque eu tenho que ter o relógio pra medir quanto que eu tô correndo, qual que é o meu pace, sei lá como é que fala, pace. E assim, na hora que eu terminei de correr, eu tava fazendo uns alongamentos, assim, um yoga praticamente. E eu comecei a refletir sobre isso, o quanto que várias vezes na minha vida eu me limitei a não fazer coisas porque eu achava que aquilo eu não tava com os negócios certos para fazer. Por exemplo, ali me veio o yoga, assim, eu tava fazendo um yoga
sem o tapetinho. E para eu começar a fazer yoga na minha vida, eu tive que comprar um tapete. Porque se eu não tivesse o tapete, eu não tava fazendo yoga. E muitas vezes eu faço isso, assim, tipo, para começar a gravar vídeo. Eu achava que eu tinha que ter um microfone, eu tinha que ter o celular tal. E isso, assim, para várias coisas. E me lembrou muito uma vez que eu fiz um mapa astral e ela fez a leitura do meu mapa lá. E ela falou comigo assim, me veio essa frase ali na hora que eu tava fazendo yoga, que eu teria todos os instrumentos que eu precisasse para fazer as coisas que eu queria. E naquele momento que ela me falou aquilo, eu falei tipo, cara, eu não tenho todos os instrumentos que eu preciso para na época lá que eu tava, acho que eu tava atendendo como nutricionista. Eu sei que assim, tipo, eu não tava achando que eu tinha todos os instrumentos que eu precisava. E aquilo assim me pegou muito, tipo, eu gravei aquilo pra minha vida, assim, tipo, toda vez que eu tava tentando fazer alguma coisa, eu falava, tipo, eu tenho todos os instrumentos que eu preciso pra conseguir fazer as coisas que eu quero. E realmente, assim, a vida parece que ela me dá e eu fico, sei lá o que eu faço com isso, assim. Tipo, às vezes tá tudo na minha frente ali, tudo que eu preciso, e eu ainda brigo com aquilo, sei lá. E assim, eu acredito que o maior instrumento que a gente tem é o corpo. A gente já tem um corpo para fazer as coisas que a gente quer fazer. Que é instrumento melhor que esse? E sim, realmente eu vejo o quanto eu colocava, assim, eu coloco ainda, né, muitas coisas na minha cabeça que me limitam. Pensa só, eu tô morando a 2 quarteirões da praia com uma pista de corrida. O meu corpo tava pedindo para fazer atividade física e eu achava que meu corpo não era para correr e por isso eu não corria. E agora eu tô vendo, tipo, o quanto tá sendo bom pra mim correr e ainda faço depois um pouquinho de yoga, sem o tapetinho de yoga, porque eu achava que não dá pra fazer yoga sem tapetinho. E ai, viu? Só me veio assim realmente pra gravar um vídeo pra mim aqui falando essas coisas que eu vejo que eu tô aprendendo muito, quebrando a cara, né? Que eu acho que é o que a gente faz a vida inteira. Quando a gente vê que a gente não fazia certas coisas por impedimento nosso mesmo, né? Que a gente coloca. E é isso. É isso que eu tinha pra falar hoje. Na verdade, eu tô com várias coisas na minha cabeça hoje, mas assim, não sei se eu tô preparada ainda pra falar sobre as outras coisas que eu tive de reflexão hoje, assim, que foram bem profundas e vem assim de um estudo que eu tô fazendo, de uma nova coisa que apareceu pra mim, que foi o Advaita Vedanta, que me fez assim de desapegar de muitas coisas que eu tinha de crenças e que eu vi que tava me limitando. E depois que eu vou até assistir de novo um vídeo que fez assim explodir minha cabeça sobre um cara que chama Nisargadatta Maharaj. E esse vídeo assim parece que virou uma chavinha na minha cabeça, como várias coisas que eu já vi na vida, assim, que foram virando várias chavinhas
eu me libertar aí de muita coisa que me impede de fazer as coisas que eu achava que eu não podia. E eu vou até deixar esse vídeo aqui desse Nisargadatta Maharaj, porque assim, é um conteúdo muito denso, mas ao mesmo tempo muito simples. Não sei se dá para explicar assim, mas para mim fez muito, foi algo assim que eu nunca tinha ouvido, mas ao mesmo tempo parece que encaixando assim várias coisas na minha cabeça quando eu ouvi. E eu já assisti esse vídeo umas 3 vezes e hoje eu vou assistir de novo aqui fazendo Uber. E depois eu venho aqui talvez falar sobre essas outras coisas que eu tava refletindo hoje. Mas é isso, gente. Beijo.